Esse trabalho foi feito para o curso de graduação em Biblioteconomia da primeira fase, da disciplina Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação, do professor Gustavo Medeiros de Araújo. As discentes são Bruna Dias, Kimberly Chuquel, Luana Evangelista, Maria Helena e Thalita Abreu. Nosso trabalho é sobre Machine and Deep Learning, que ambos são evoluções da famosa inteligência artificial. A inteligência artificial surgiu por volta dos anos 50 e evoluiu nas décadas seguintes para Machine Learning e depois para Deep Learning. Sem essas evoluções, a inteligência artificial não seria nem perto do que temos hoje. Inteligência artificial. Esse termo surgiu em 1956, faz parte da ciência da computação e consiste no desenvolvimento de mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é característica dos seres humanos. As primeiras pesquisas de inteligência artificial dos anos 50 trataram apenas de temas como a resolução de problemas e métodos simbólicos. Foi em 1960 que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos resolveu então usar essa tecnologia para tentar copiar o comportamento dos humanos, como vemos em vários filmes de ficção científica como Exterminador do Futuro ou Matrix. E é devido a essa evolução dos computadores que a inteligência artificial vem se tornando mais popular. Devido aos crescentes volumes de dados disponíveis, algoritmos avançados e melhorias no poder e no aumento da capacidade de armazenamento dos computadores. Foi com essa inteligência artificial que as assistentes inteligentes Siri, Alexa, entre outras, foram criadas. A próxima evolução da inteligência artificial é o Machine Learning, que surgiu da década de 80, como mostramos na linha do tempo da inteligência artificial nos slides anteriores. É a área da ciência da computação que permite tornar a inteligência artificial real, através do uso de algoritmos para organizar dados, reconhecer padrões e fazer com que computadores possam aprender a encontrar respostas sem que sejam programados para procurá-la. Os algoritmos são regras que mostram o passo a passo necessário para a realização de um problema, usando uma sequência lógica definida e finita de instruções. Determinam o caminho a seguir para executar uma tarefa e aprendem a partir dos dados a eles submetidos. E assim, as máquinas são treinadas para aprender a executar diferentes tarefas de forma autônoma. Quando são expostas a novos dados, elas se adaptam a partir dos cálculos anteriores e os padrões se moldam para oferecer respostas confiáveis. Ou seja, o Machine Learning, a máquina aprenderá regras por conta própria. A aprendizagem supervisionada é útil nos casos em que uma propriedade está disponível para um determinado conjunto de dados, conjuntos de treinamento. Todas as entradas e saídas são conhecidas, mas precisam ser previstas para outras instâncias. Na fase de treinamento são transmitidas para o algorítmico amostras de ambos os casos, o que ele tem que reconhecer e outros. Ele tenta identificar padrões e estabelecer previsões que ajudam a reconhecer, e ele aprende quais características daquelas entradas fazem elas serem o que são. Tem esse nome porque é como se o operador humano estivesse sempre dando assistência ao sistema, ensinando de uma forma direta. Existem dois tipos de aprendizagem supervisionada, de regressão e a de classificação. Não supervisionada. O algoritmo tem que descobrir relações implícitas em um conjunto de dados não rotulados. Ele fica encarregado de identificar padrões para rotular esses dados. Por reforço. A aprendizagem por reforço é uma forma de ensinar ao computador qual ação priorizar dada uma determinada situação. O computador é estimulado a aprender com base em tentativas e erros. Deep Learning. Deep Learning é a parte do aprendizado de máquina que, por meio de algoritmos de alto nível, imita a rede neural do cérebro humano. O princípio das redes neurais artificiais foi desenvolvido para suportar camadas discretas, conexões e direções de propagação de dados. Assim, os dados são submetidos a várias camadas de processamento não lineares que simulam a forma de pensar dos neurônios. E são esses neurônios alimentados por quantidades imensas de dados, que
que são capazes de reconhecer imagens e fala, processar a linguagem natural e aprender a realizar tarefas extremamente avançadas sem interferência humana. O Deep Learning faz o treinamento de um modelo computacional para que ele possa decifrar a linguagem natural, tendo uma compreensão mais profunda de temas universais. Dispensam grande parte desse pré-processamento. Eles são capazes de reconhecer imagens e falas, conseguem processar a linguagem humana e realizam tarefas extremamente complexas sem a intervenção humana no processo. Um exemplo é a compreensão do comportamento do cliente, realizado por sites em e-commerce e até o reconhecimento facial. Essa aplicação já é utilizada em sites de redes sociais, como o Facebook, para identificar quais são os potenciais usuários a serem marcados em uma determinada foto. Recapitulando, o que é Machine Learning? Machine Learning é a ciência de fazer com que computadores realizem ações sem precisarem ser programados para tal. Como funciona? Os algoritmos podem ser abastecidos como dados e então aprender por conta própria para fazer predições e orientar decisões a partir de modelos. Quando surgiu? Começou a ser desenvolvido nos anos 80, como a primeira forma de colocar em prática os conceitos de inteligência artificial. O que é Deep Learning? É um tipo de algoritmo mais sofisticado de Machine Learning, construído a partir do princípio das redes neurais. Como funciona? Diferentemente dos primeiros algoritmos existentes, é capaz de suportar e trabalhar com Big Data e funcionar como uma mente própria através de sobreposição de camadas não lineares de processamento de dados. Quando surgiu? Se desenvolveu a partir de 2010 com o surgimento de computadores poderosos e o aumento dos dados acessíveis, tornando possível os avanços de aprendizado de máquina. Essas são nossas referências e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima!